vivi 17 no Brasil. E a gente pode morar aqui muito tempo, mas quando a gente viu o jogo da semana passada e o hino nacional cantado no Maracanã, e o Brasil ganhando o jogo, foi coisa tremenda. Eu não gosto de luta, mas quem viu a luta ontem teve uma coisa totalmente diferente, né? Eu estava lá vendo no Facebook, eu não vejo aquelas lutas, porque eu acho que Jesus não via isso, então eu não vejo também. Mas quem viu, ficou meio desanimado. Eu vi o pastor Márcio ficando desanimado, mandou uma mensagem lá para o lutador. Falei, pastor Márcio está realmente abençoado. É maravilhoso, mas a gente vê que uma semana muda as coisas bastante, não é? Muito, bastante. O patriotismo é tão legal. Agora essas manifestações no Brasil e no jogo domingo passado e nos outros jogos da Confederação, a gente via que o patriotismo do povo, não é? Então, o hino nacional cantado, todo ele. Então, parava e eles cantavam o hino nacional. Cada cartaz durante a manifestação, muito legal. Eu vi um outro esses dias falar assim: ladrão, rouba os políticos porque eles estão com o nosso dinheiro. Achei legal isso. Achei legal. Cada cartaz mais legal do que o outro. A minha esposa não é brasileira, ela é portuguesa, mas ela está mais nisso do que eu. Ela queria esses dias fazer um cartaz e botar: se essa portuguesa está pelo Brasil e tal. E ela falou assim: se eu tivesse lá, eu estava na rua. Eu disse: eu não. Ela disse: mas eu estaria na rua. Então, esse negócio de patriotismo é muito legal. Todo o país tem alguns símbolos nacionais. O Brasil, por exemplo, são 4 os nossos símbolos nacionais. A bandeira, e a gente tem a bandeira, sabe a bandeira, o hino nacional brasileiro, o brasão de armas e o selo nacional. O hino nacional você sabe, alguns sabem cantar, alguns lembram quando está cantando, a bandeira a gente guarda, mas o brasão a gente às vezes esquece. Então, o brasão do Brasil é esse aí. É o brasão da República do Brasil, o brasão de armas, que faz parte de um símbolo nacional brasileiro. Todo o país também tem um selo nacional, e o nosso selo nacional no Brasil é um pouco parecido com a bandeira, e esse é o selo nacional do Brasil. E você vê que no selo nacional tem um logo, o logotipo, o slogan, o moto do país, e no Brasil é ordem e progresso. Está na bandeira, está no selo nacional. E a razão disso é que quando o Brasil se tornou república, a ideia é que esses são os 2 princípios importantes para o Brasil: ordem e progresso. Nós estamos lutando para ter os 2, mas é o propósito do país ter ordem e progresso. Nos Estados Unidos, que é o país que nós vivemos, há também símbolos nacionais, a bandeira nacional, o hino nacional, e outro símbolo nacional é o selo nacional dos Estados Unidos. Todo americano, se você faz prova para cidadania, você deve aprender isso, nem sempre eles cobram, mas o selo nacional dos Estados Unidos é esse aí. Toda vez que o presidente está falando em algum lugar, você vai ver esse selo nacional, ele está sempre na frente dos pódios, é o selo nacional dos Estados Unidos. Se você olhar em cima da asa da águia, tem uma frase, da mesma forma que tem ordem e progresso no Brasil, há uma frase em latim que diz o seguinte: é pluribus unum. E é pluribus num é uma frase no latim que significa de muitos um. O propósito dessa frase, originalmente, era que as 13 colônias, quando formou os Estados Unidos em 1776, as colônias viravam e se tornavam estados. E das 13 colônias, ou dos 13 estados, foi formado um só país. Por isso que o nome do país é Estados Unidos. Então, é pluribus unum, significa exatamente unum, significa de muitos, um só. Mais tarde, esse slogan veio a significar o conceito que uma nação foi construída de imigrantes. Então, não só estados, mas a nação foi construída de imigrantes, gentes de muitos povos, nações, línguas, culturas, se tornando uma só nação. Na América, aconteceu algo muito interessante. Quando você estuda a respeito do país, você vai ver que, durante muito tempo, os imigrantes que vieram dos estados para os Estados Unidos, e a maioria deles vieram e atravessaram e vieram por Nova York, porque eles vinham da Europa. E eles passavam então por Ellis Island, viam logo a Estátua da Liberdade, eram processados em Ellis Island. A avó da minha esposa, ela veio, avó ou bisavó?
Sua bisavó, ela veio de barco e ela entrou por Ellis Island. Então, quando a gente foi nessa ilha, na Nova York, nós fomos procurar o nome dela. E foi maravilhoso quando a Teresa viu o nome da bisavó que entrou por Ellis Island. E o que acontecia é que as pessoas vinham da Europa. E porque eles vinham da Europa e os europeus são brancos e porque os Estados Unidos foram colonizados por ingleses e há muita semelhança física, a cultura era logo assimilada nos Estados Unidos. Então, um termo que era usado era do melting pot, ou seja, era uma panela que misturava tudo e ficava todo mundo igual. Então, a assimilação era muito grande, o melting pot que as nações vinham. O que acontece depois dos anos 50 e 60 é que a imigração deixou de vir da Europa e começou a vir da América Latina e da Ásia. E por quê? O latino-americano e os asiáticos são diferentes, não tem cor branca como eles têm. A história do negro americano é diferente, mas a história do imigrante latino-americano e do imigrante europeu, um pouco diferente, asiático, diferente, porque eles são diferentes. Então não houve mais uma assimilação tão rápida. E o que aconteceu então é que nos Estados Unidos o conceito do melting pot, que é a panela de tudo misturado para ficar todo mundo igual, se tornou em uma salad bowl, ou seja, uma salada, em que você tem tomate, você tem alface, mas tudo é salada. E essa é a ideia da imigração asiática e da imigração latino-americana. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de e pluribus unum, de todos, de muitos, um só, tem muito a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo e é um símbolo maravilhoso para a igreja. Todo ano, os pastores da igreja se reúnem comigo. Antigamente eu fazia isso sozinho. E nos últimos 6 ou 7 anos, eu comecei a fazer com os pastores e tem sido uma bênção. Por volta do mês de novembro, no máximo dezembro, a gente se reúne e a gente decide os tópicos que nós queremos cobrir durante todo o ano. Nós queremos que o Espírito Santo está ali para nos dirigir nisso, e o Espírito Santo que fala na hora é aquele que fala também antes, e a gente então estabelece os tópicos. E ficou decidido que nós usaríamos o mês de julho para falar sobre adaptação cultural na nossa igreja. Eu creio até que foi o pastor Márcio que deu a ideia, por causa do 4 de julho, a gente veio a ideia de adaptação cultural, e por sinal, esse é o assunto da dissertação que eu escrevi este ano na conclusão do meu doutorado que eu fiz no Fuller Theological Seminary. A nossa igreja, ela tem passado por uma transição, e nós vimos isso claramente no culto de domingo passado. A nossa igreja, e nós somos uma igreja há muito tempo, eu estou muito contente de ver a Sônia conosco. Sônia foi membro da nossa igreja na época da Glad Tidings, e ela tem um testemunho tão lindo de como ela aceitou Jesus. E por incrível que pareça, foi o irmão Manuel que trouxe ela para Jesus. O irmão Manuel falou de Jesus para ela quando estava saindo do LAC ali. Eu me lembro como se fosse hoje, a irmã Teresa, o irmão Manuel, traziam ela e o Eduardo para a igreja, e ali eles firmaram com Deus. Hoje está servindo a Deus numa linda igreja batista lá em São Paulo. A nossa igreja, ela está aqui muito tempo. Teresa e eu já somos pastores há 29 anos. A igreja começou, na verdade, em 84, em Hayward, aqui na Califórnia, aqui do outro lado da Bahia. De Hayward ela desce para São José, fica até 88. Em 90 a gente vem para São Francisco, na Glad Tidings, e em 2001 a gente compra esse templo. 2005 é um incêndio, ficamos lá 4 anos, 2010 não voltamos. Então a igreja tem uma história muito legal, mas a igreja, ela está passando por essa transição, ou seja, a maior parte da igreja brasileira, e nós temos orgulho disso, nós queremos sempre manter essa característica importante para nós, mas nós estamos mudando de uma igreja étnica brasileira para uma igreja multiétnica e multicultural. Aos poucos eu tenho ensinado aos meus pastores, e eu dou direção a eles, eu digo, olha, nós não somos mais uma igreja brasileira. Nós temos uma grande congregação brasileira e eu me alegro com isso, mas nós não somos uma igreja brasileira, nós somos uma igreja internacional, multiétnica, multicultural. Nós cremos que Deus nos trouxe para este país com o propósito de nós sermos bênção, e não de só aceitarmos a bênção do país. Deus nos trouxe aqui com uma razão. Quando a gente fala de adaptação cultural, nós estamos dizendo que a adaptação cultural, eu coloquei na newsletter da igreja, é diferente de assimilação. Assimilação é quando um grupo de diferente cultura assimila
totalmente a outra cultura que não é sua. Então, um europeu, por exemplo, que veio há 3 gerações atrás, automaticamente ele chega aqui, já assimila, daqui a pouco ele é parte da cultura americana, deixa suas características, e isso é comum, isso. A minha netinha, por exemplo, eu tenho que sempre falar de neto, né? Faz parte de ser avô. Mas eu estava conversando com a minha netinha no dia 4 de julho, a gente estava falando no Facebook, eles estavam fazendo churrasco, o Felipe estava fazendo churrasco, e a gente também estava fazendo churrasco, a gente deu uma pausazinha do jejum, e a gente entrou na carne, depois voltamos no espírito, não é? E aí eu falei assim, Felipe, você está fazendo churrasco? Eu estou fazendo churrasco. Eu falei, Mimi, o que você vai comer? Ela falou, hot dog. Eu falei, mas hot dog, filhinha, hoje é dia de você comer carne. Ela que não, eu quero hot dog. Na última vez que ela esteve aqui, ela estava lá em cima, ela viu as bandeiras, e aí a Gabe estava perto dela, falou assim, Gabe, ela falou assim, tia Gabe, o que essas bandeiras? Aí ela falou, a bandeira de Portugal, a bandeira de outros países. Aí ela falou assim, olha, o seu pai é metade português e metade brasileiro, e ele nasceu aqui. E você também é metade portuguesa e metade brasileira. Ela falou, não, eu sou Chicagan. Ela nem nasceu lá, mas ela disse que é Chicago. Então você vê que na 3ª e 4ª geração a criança começa a assimilar a uma outra cultura. E nós estamos dizendo o seguinte, você vê aqueles jovens que estiveram aqui, todos eles, quando estão falando entre eles não falam em português, eles falam inglês. Os filhinhos de vocês, quando estão nos corredores, falam inglês. Mas porque nós somos brasileiros e a nossa cultura é muito forte, há uma adaptação cultural e não somente uma assimilação. Embora eles falam inglês, eles gostam de comer arroz e feijão, eles gostam da música brasileira. Às vezes, quando tem um jogo, eles põem a camisa brasileira. Então, a gente está sugerindo que a adaptação cultural é quando um grupo mantém características da sua cultura e, ao mesmo tempo, se adapta a outra cultura, aprendendo a língua, criando raízes e lentamente adotando alguns aspectos de uma outra cultura, a sua. Então, eu estou aqui há 34 anos, sou brasileiro, porque nasci no Brasil, tenho meu passaporte brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro. Quando tem um jogo, eu torço para o Brasil. Quando joga contra a América, eu torço para o Brasil. Mas eu sou americano por escolha, porque eu moro aqui. Então, eu faço parte desse país, eu amo esse país, eu tenho um amor tremendo pela América. É um país abençoado e eu tenho prazer disso. Então, eu creio que eu estou me adaptando a uma cultura. Não assimilei totalmente, porque eu amo a minha língua, eu amo a comida, eu amo a minha cultura, mas eu
disseram, verso de número 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Para quê? Para que o nosso nome seja famoso e nós não seremos espalhados na terra. O problema, então, era a razão porque eles queriam unidade. Primeiro, assim nosso nome será famoso. Quando um povo se une com o propósito de crescer o seu nome, sabe o que cria isso? Arrogância. Por exemplo, eu amo os Estados Unidos, mas eu não gosto da arrogância do americano. O americano, eu amo esse país, mas quando o americano acha que eles são o melhor do mundo, que não tem ninguém igual a eles, que a Constituição, tudo que eles têm, não tem igual, é arrogância. Por isso que o mundo detesta, às vezes, a América, por causa desse sentimento arrogante. Mas não é só a América assim, não. A Alemanha era assim, por isso que teve a Primeira e a Segunda Guerra. Eles achavam que eles eram melhores de todo mundo. Às vezes, o brasileiro acha que é assim, a nossa comida é melhor, não tem comida como a nossa, porque ninguém come com a nossa, o feijão é a nossa, eu tenho que importar a farinha do Brasil. Eu conheci uma senhora, lá na Costa Leste, eu e Tereza fomos visitar essa igreja. Essa irmã importava tudo do Brasil, até o sal do Brasil ela importava. Assim, não tem sal igual o sal cisne do Brasil. E você vê que é um absurdo. Esse tipo de arrogância do povo achando que ele é o melhor do mundo. Isso está errado. Às vezes a igreja também se torna isso. Às vezes a igreja começa a ficar grande e a gente se une para achar que a gente é o melhor. Eu vou falar uma coisa, eu sei que está sendo gravado, mas, por exemplo, tem uma igreja aqui, que é chamada, é uma igreja em Reading, que ficou famosa por causa do mover de Deus naquela igreja. Eu conheço o pastor por muitos anos. Aliás, o pai dele foi o que me trouxe para ser pastor em Hayward. Eu e Tereza éramos pastores em Gustine, quando Earl Johnson, o pai do pastor de Reading, nos convidou para vir para cá. Eu conheço ele quando ele começou o ministério dele. Mas o meu problema com Reading não é o poder de Deus ali. O meu problema com as pessoas que vão em Reading e com, na verdade, a filosofia da igreja de Reading é essa arrogância. Eles acham que se você quer poder de Deus, tem que ir lá. Se você quer graça, tem que ir lá. Se você quer saber o que é Deus, tem que ir lá. Se você quer ter curado, tem que ser lá. E não só as pessoas que vão lá, mas também o que eles escrevem no Facebook, o que as pessoas escrevem. É só dizendo, só nós temos. Quando uma igreja se torna arrogante, ela está em grandes problemas. E nós, como igreja, temos que ter cuidado com isso. Se a gente achar, não, mensagem de paz é a única, não tem igreja brasileira como a nossa, somos os únicos, teremos problema. Nós não queremos ser unidos para construir um nome para nós mesmos, nós queremos ser unidos para construir o nome do Senhor Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então o problema é arrogância. Eles queriam ser unidos para levantar um nome para eles. O dia que a gente achar que tem que levantar o nome da igreja, o nome do pastor, nós estamos em problema. Segundo problema, eles não queriam cumprir o mandamento de Deus. Eles disseram assim, olha, nós vamos construir, para a gente construir um nome para nós mesmos, e eles disseram assim, e não seremos espalhados pela face da terra. Claramente, Deus tinha dito, como nós vamos ver, espalhe. Eles falaram, não vamos espalhar. Um outro problema de igreja. Igreja, quando cresce, e ela começa a crescer, e em vez de espalhar, ela começa a se fechar. Porque ela cresceu e agora então o dinheiro é para construir mais igrejas, para ficar mais bonita, mais templos, mais isso, mais aquilo, e ela esquece então que o propósito da igreja é declarar o nome de Deus sobre toda a terra, para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Eu vou ser sincero para vocês, eu quero a nossa igreja cheia, eu não gosto de ver esses bancos vazios. Por que eu quero a igreja cheia? Para levantar o nome de mensagem de paz, para que a gente tenha muito recurso? Não, irmãos. Se a gente, com o número que temos, damos $60 mil para missões, se nós dobrarmos o número de pessoas, vamos dar 120 mil para missões. Se a gente, com o número que temos 2 pastores tempo integral no brasileiro, mais um no inglês, estamos contratando agora uma pastora de crianças a partir de agosto, se a gente pode fazer isso com o número que nós temos, hoje já temos 3 pastores tempo integral, nós temos um pastor de jovens, agora vamos ter um pastor de criança, com o número que nós temos. Se a gente crescer, irmão, não pode ser muito mais para Deus. É para espalhar o evangelho de Jesus Cristo, é para ir para fora. Tereza, estamos com 29 anos de ministério aqui,
Eu já falei para os nossos líderes, chegou o momento da gente começar agora a andar pelo mundo. Eu vi esse vídeo, irmãos, eu não sei, esse vídeo eu vi 3 vezes. O vídeo que eu mostrei na hora de missões. Eu vi ontem à tarde, eu vi hoje de manhã no culto em inglês, eu vi agora. Todas as vezes lágrimas vieram aos meus olhos. Me envie, sou eu, Senhor, me envie. Minha vontade foi pegar o avião, e não asiana, porque a asiana cai, não é? Mas pegar um avião diferente da United, eu acho, e pregar o evangelho em algum lugar. Ir para algum lugar, irmãos. Eu conversei com o Moses que esteve aqui, já fechei com ele, ano que vem eu vou à Índia pregar o evangelho e treinar pastores. Nas próximas 3 semanas eu vou avisar a igreja e eu quero o apoio de vocês, aos pastores, principalmente ao pastor Max e os outros pastores. Nesse ano nós vamos estar saindo por 3 domingos, o restante de julho eu não vou estar aqui. E a razão que eu estou fazendo isso é porque aceitei um convite para pregar em São Paulo para líderes. Vou estar pregando no Rio de Janeiro para líderes e vou estar participando da convenção da Donep. Depois nós vamos aproveitar, já estamos lá mesmo, passando uma semana de férias no Rio de Janeiro, só tomando água de coco, fazendo alguma coisa assim. E volto, passar agosto aqui, setembro eu volto para Goiânia, fazer o 2º seminário lá, 2ª classe para Goiânia. Em outubro nós vamos para Angola pregar a palavra de Deus para 30 obreiros. E nós queremos fazer isso, como igreja a gente tem que fazer isso. Hoje foi esses jovens aqui, amanhã eu quero você. Para que você quer legalização? Só para ir para lá e para cá para o Brasil? Não. Se você quer legalização para fazer a obra de Deus, Deus vai te dar. Para fazer a obra do Senhor, Deus vai te dar. Missões está no coração de Deus. Uma igreja não pode crescer para ficar nas 4 paredes. No dia 1 de setembro, marque no seu calendário, todo terceiro quinta-feira do mês, eu me reúno com os pastores das igrejas americanas ao nosso redor. E a última vez que eu reuni com eles, Deus me deu uma capacidade de liderança com esses irmãos para a glória dele. A última vez que eu reuni com eles, eu falei assim, gente, o que a gente está fazendo aqui só reunindo pastores? Vamos fazer alguma coisa pela comunidade? E ele falou, pastor, o que o senhor acha? Eu falei assim, vamos fazer um culto na praça. Vamos fechar o templo naquele dia e todas as igrejas que fazem parte do nosso grupo, nós vamos para o parque. E nós então já contratamos 1 de setembro, domingo, nós vamos ter culto aqui na igreja. Não, todas as igrejas que fazem parte do nosso grupo, são 5 até agora, eu quero ter pelo menos 10. Nós já temos mais ou menos 500 pessoas programadas para ir, eu gostaria que fosse 1000. Nós vamos fechar o templo e naquele dia todo mundo vai fazer a adoração de Deus lá no parque, aqui no Parque Orange Park, um culto maravilhoso para todo mundo saber que a igreja em Sal São Francisco está firme, servindo ao Senhor e avante em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, irmão, nós temos que sair das 4 paredes. O desejo deles era uniformidade, mas era um desejo com ideias erradas. O desejo de Deus era diversidade. Deus foi claro desde o início. Deus disse a Adão, sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra, subjuguem a terra. Depois do dilúvio, Deus disse a Noé, sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Missões está no coração de Deus, o mundo está no coração de Deus, as nações estão no coração de Deus. Bem, de que forma Deus espalhou as pessoas no mundo? Através da divisão de línguas. Babel é o início das línguas. Deus então confundiu as línguas, milagrosamente, quando um abriu a boca, saiu o português. Quando o outro abriu a boca, saiu o árabe. Quando o outro abriu a boca, saiu o inglês. E cada um ficava com o seu grupo linguístico, e dali então saíram as culturas, e os grupos étnicos, e as nações. Então, através da língua, houve separação, e a diversidade que Deus queria aconteceu. Vamos agora para Atos capítulo 2, porque nós vamos ver que Pentecostes é Deus unindo os povos novamente. Atos capítulo 2, você conhece a passagem, mas vamos ler juntos, por favor, Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, verso 1, estavam todos reunidos num só lugar. Olha a expressão aí, reunidos num só lugar, com um só propósito. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
outros idiomas, a palavra no original é idioma, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo capacitava. Isso é importante, porque no original não é línguas, começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, de então, é claro. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão. Então, ouvindo-se o som, o que aconteceu? Ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua, ou seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nosso próprio idioma materno? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nosso próprio idioma. Eu sugiro para vocês que Pentecostes mostra um pouco o plano de Deus para a igreja. Essa passagem mostra que a igreja, desde a sua inauguração, era para ser multicultural, multiétnica, multirracial, com várias línguas faladas. E o que Deus faz, Deus une tudo em uma experiência única e um entendimento único. O Espírito Santo capacitou as pessoas de diferentes culturas a se unir com o propósito de ouvir e declarar as maravilhas de Deus. Esta é a forma que o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra. Pentecoste é Babel em reverso. É a união das diferentes culturas. Queridos, Babel é confusão. Pentecoste é ordem. Estavam todos reunidos num só lugar. Babel é separação. Pentecoste é união. Babel gera em volta de querer construir um nome para si. Pentecoste gera em volta de propagar o nome de Deus às nações. Babel separa, Pentecoste une. Pentecoste, então, é o plano de Deus trazendo as nações todas em um só lugar. E quando eu leio isso, e eu como o pastor da igreja, o líder de vocês, eu creio de todo o meu coração que o que nós vimos no domingo passado e o que nós estamos vendo aos poucos é o plano de Deus para a igreja Mensagem de Paz. Essa adaptação cultural, está orgulhoso de cada um da sua cultura, você que é brasileiro da sua cultura brasileira, você que é português da sua cultura portuguesa, você que é africano da sua cultura africana, mas Deus trazer-nos todas as nações em um só propósito, um Pentecoste verdadeiro, em que as nações estão aqui dentro, usando uma língua em comum para declarar as maravilhas de Deus para todas as nações. Como é que isso vai acontecer? Vamos olhar novamente a palavra de Deus, e você não precisa de abrir porque ela está projetada. O que eu chamo da palavra de Deus para os imigrantes. E o que eu quero fazer é contextualizar o texto. E isso é ok, você está contextualizando o texto. Eu não estou mudando, eu só estou contextualizando. Eu estou aplicando o texto para a nossa realidade. Essa palavra foi escrita por Jeremias para os exilados que estavam na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, pastor Fernando vai contextualizar o texto para vocês. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os imigrantes que trouxe do Brasil para os Estados Unidos. Deus está falando com a gente, irmãos, não tenho dúvida nenhuma. Todos os imigrantes que vieram, da onde você veio, para os Estados Unidos. Deus está claramente falando para nós, e eu sinto de todo o meu coração de trazer isso para a igreja. Essa é a palavra de Deus contextualizada. O que Deus está dizendo para nós? Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos. Pastor Fernando, o que é isso? Isto é criar raízes. Deus está dizendo, crie raízes aqui. Já passou aquele tempo de você trabalhar para comprar lá no Brasil e ninguém usar o que você está comprando? Quantas pessoas para mim, pastor, olha lá, minha mãe está comendo do que eu comprei, não sei. Deus falou, você tem que comer o seu fruto. Não tem nada errado em ajudar os seus pais, mas aquela mansão que você construiu,
Teu pai não precisa daquela mansão. Vende isso e vai comprar aqui na terra que você está. Tem brasileiro, por exemplo, e imigrantes, por exemplo, que tem casas boas, mas aqui está morando, os filhos não tem nada, irmãos. Deus está falando, não vamos ser assim, não. Aí, vamos orar para a imigração. Eu falo, para quê? Tem gente, por exemplo, que recebe a imigração, o green card, ou a legalização, mas não muda nada. Continua trabalhando na mesma... Quantas pessoas são legais, já são cidadãos dos Estados Unidos, continuam trabalhando no mesmo táxi, limpando a mesma casa, fazendo a mesma coisa. Eu não estou dizendo que é ruim, irmãos, eu estou dizendo que quando Deus te dá a legalização, te dá novas oportunidades. Eu fui falar com uma pessoa essa semana e falei assim, está na hora de você fazer uma mudança na sua vida, pastor. Aí ele falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, pinta a casa, muda o seu cabelo, compra um carro diferente, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Você está muito, é o mesmismo. Eu creio nisso, eu vivo isso. Eu tinha um carro enorme, agora o meu é pequenininho. Meu carro era lá em cima, agora eu fico lá embaixo. Mudança é necessária na sua vida, irmãos. E Deus está te trazendo para cá, para você criar raízes. Então, mas eu comprei casa e perdi. Comprou na hora errada, agora é que é a hora de comprar. Agora que o negócio está bom. Comece a criar raízes aqui na América. Deus está falando para a gente. Segundo, Deus diz assim, casem-se, se você é solteiro, é claro, e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem os seus filhos em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Gente, o que Deus está falando aí? Deus está falando para assimilar? Não. Deus não está falando para assimilar. Deus queria que o povo dele não assimilasse. Mas claramente isto é você ter uma cultura, adaptar a sua cultura. É o que nós falamos de cultura, de adaptação de cultura. É você agora entender da diversidade cultural e você começar a adaptar a cultura. Assim, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, ou para a qual eu os levei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa nação. Então, a gente agora vai orar, vai criar raízes, vai adaptar culturalmente e vai começar a participar ativo na cultura. Participação ativa. Quando você tiver a sua legalização, for cidadão, você vai votar, você vai participar de pagar impostos, para que você... Eu moro aqui, indo para a Pacífica, e eu vejo, esses dias eles fizeram tudo novo lá, a Sharp Park, novo asfalto, tudo novinho. Esses dias eu estava andando na freeway, tudo novinho, eu estava conversando até com alguém, não me lembro quem foi, falei assim, olha, é maravilhoso como é que o imposto aqui é usado para isso mesmo, rapaz. As ruas todas novinhas, o meu carro que é baixinho, no Brasil não duraria mais do que, mais do que um ano ou dois, porque o buraco lá é terrível, mas aqui não é tranquilo, irmão, olha que coisa linda, porque o imposto é usado para isso. Então, paga imposto. Participe da prosperidade do país e Deus vai abençoar a sua vida. Na prosperidade desse país, você será próspero também. Aí Deus diz assim, muito interessante, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deixem os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganarem. Tem tanto profeta falso aí falando, não, faz isso não sei o que, vai, volta. Está aí a palavra de Deus para você. Não deem atenção aos sonhos que vocês encorajam a terem. Deus está falando para a gente. Amém. Eu creio de todo o coração. Deus nos trouxe nesse país para ser de bênção. É possível que alguns voltem, mas se voltar, vai voltar por cima e não por baixo. Então, eu creio que Deus está nos dizendo para nós adaptarmos culturalmente. Amém. Nós estamos fazendo uma decisão de propósito como igreja. E eu creio que nesse mês eu vou estar, pastor Max estará pregando nos próximos domingos. Os pastores estão pregando nas congregações, falando sobre adaptação cultural. Esse é o propósito da nossa igreja como igreja, e eu creio que esse é o propósito de Deus para nós. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, ponto de ação. Muito importante que eu gostaria que a gente começasse a fazer a partir de agora, começando no mês de julho. Primeiro, eu gostaria que você pensasse em fazer uma decisão, e essa decisão é da mente. Uma decisão de começar esse processo de adaptação cultural. Não deixe de ser brasileiro,
Não deixa de ser carioca, não deixa de ser goiano, isso faz parte do seu DNA. Você nasceu lá. Mas começa a adaptar a cultura. Começa a comer hambúrguer de vez em quando, comer hot dog de vez em quando. Começa a tomar root beer de vez em quando, a tomar cupcake, comer um cupcake de vez em quando. É muito importante, irmão. Vamos começar essa adaptação cultural. Deus te trouxe para a América, comece a adaptar culturalmente. Segundo, preste atenção, muito importante, não pense como um imigrante, mas como um missionário. Eu quero que você comece a entender, eu sou um missionário de Deus, Deus me trouxe para aqui. Aqui eu posso falar para indiano, para asiático, para americano, eu sou um missionário. Quando eu estiver limpando uma casa, eu, na verdade, não sou limpador de casa, sou um missionário disfarçado. Eu estou disfarçado aqui. Deus está me dando uma entrada na casa para falar de Jesus. Eu estou dirigindo aquele carro, a limusine, eu sou um missionário disfarçado de motorista. Mas eu sou missionário de Deus. Pense nisso, irmãos. Levanta a tua cabeça, você é um missionário de Deus. Deus te trouxe aqui para abençoar. Terceiro, muito importante, faça uma decisão de aprender a língua. Deus vai te ajudar. Eu vou aprender inglês, eu vou aprender, Deus vai me ajudar e isso vai ser uma bênção. Ah, pastor, o que a gente pode fazer? Você pode entrar num curso, a Bruna vai começar novamente a ensinar, ela é uma tremenda professora, você pode entrar no college, a igreja vai começar, o IBMP está mudando, vai fazer uma transição também a partir de setembro, a gente vai ter classes em inglês também, a gente vai ter classe a Bíblia, você estudar a Bíblia em inglês. Eu quero que a igreja comece a entender que Deus tem algo maior para nós, não que o que a gente tinha era ruim, mas Deus tem coisas maiores para nós ainda, e a gente fazendo isso, Deus vai nos abençoar grandemente. De muitos, Deus está nos unindo para sermos um grande povo para Deus. Fique de pé nesse momento, por favor. Eu quero orar. A presença de Deus está aqui. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Primeiro, uma oração em geral, depois eu vou fazer uma oração específica, junto com os obreiros do altar que eu vou apresentar a vocês. Mas eu quero orar para que a igreja possa entender o coração de Deus para nós. Eu abri meu coração durante os próximos 3 domingos, nós vamos continuar batendo nessa mesma tecla, mostrando que Paulo, quando entrava no país, fazia isso, liberando os norte. Jesus, quando entrava em Samaria, fazia isso, em João capítulo 4. Quando Jesus saiu do céu, em Filipenses 2, ele fez isso. E nós vamos mostrar que Deus está nos chamando para essas coisas, essa adaptação. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai querido, eu quero nesse momento orar em favor da nossa igreja. Nessa transição gostosa que nós estamos passando como igreja. Eu oro, Senhor, que tire toda a resistência e abra o entendimento das pessoas para entender aonde nós estamos levando a igreja. Nós não estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos adaptando a nossa cultura, a cultura do país que Tu tem nos trazido. Nós queremos criar raízes, nós queremos fazer um propósito de ser de bênção, e por isso eu oro que Tu possas nos ajudar a mudar o nosso pensamento. Abençoa o Teu povo a aprender a língua, abençoa o Teu povo a fazer decisões sábias. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Ainda de pé, eu queria apresentar a vocês um grupo especial que foram treinados durante 2 meses. Eu queria que os obreiros do altar, que têm sido treinados pelo pastor Soares e pela sua esposa Simone, viessem aqui na frente, ficassem de frente para a igreja, por favor. Todos os obreiros do altar. Em 1999, quando nós experimentamos um mover de Deus muito bonito na nossa igreja, uma das coisas que aconteceu foi que iniciou o ministério do altar. Chega para lá, por favor, queridos, por favor, chega um pouco mais para lá. O ministério do altar é um dos aspectos importantes do culto, em que as pessoas são ministradas. No altar, na nossa igreja, nós temos visto tanta coisa acontecer durante 15 anos, desde 1999.
E nos últimos 2 meses nós paramos porque a liderança do altar cometeu um pecado e foi tirada. E eu pedi ao pastor Suário para trabalhar e refazer esse grupo. E durante 2 meses, durante todos os domingos, eles têm se encontrado antes do culto por 1 hora. E ontem, durante a oração, eles se encontraram comigo. Eles foram treinados para ministrar. E hoje nós queremos consagrar esses obreiros do altar para o culto em português da nossa igreja. No inglês é um pouco diferente, mas nesse culto de 11 horas, esses são os obreiros do altar, que juntamente com os pastores estão aqui para abençoar a sua vida. E eu quero, como pastor deles, consagrá-los para ministrar nesse altar a partir de agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento esses ministros, homens e mulheres imperfeitas como nós, mas que têm um chamado de abençoar, um chamado de ser de bênção, um chamado, Senhor, para usar os dons do Espírito Santo na vida deles. Por isso, Senhor, eu consagro esse grupo como os novos obreiros do altar para o culto das 11 horas, para o culto de sexta-feira. Usa eles de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. Esse grupo trabalha, alguns em casal, outros de 2 a 2. Às vezes o pastor vai chamar a igreja para estar aqui na frente orando, buscar o Senhor. Às vezes o pastor abre para a igreja ser ministrada. Talvez você veio aqui nessa manhã e você quer entregar a sua vida para Jesus. Você pode chegar na frente de um deles e falar, e eles vão te levar à oração do arrependimento. Você pode ter vindo doente, você quer sair curado, eles vão orar por você para você ser curado. Talvez você ouviu a ministração e diz: pastor, eu preciso de que oração para que eu possa adaptar nessa adaptação cultural, para que eu possa deixar de resistir. Eu quero aprender o inglês. Esses irmãos vão orar por você. Então nesse momento eu vou orar e vou abrir o altar, e eles vão estar aqui 2 a 2, eles vão se espalhar aqui na frente. E se você quiser oração, eles estão aqui, foram consagrados, preparados para abençoar a sua vida. E todos que precisam de oração, eles vão estar aqui enquanto tiver alguém. Os que quiserem ir, porque já